Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2021 da Intelbras. Eu sou o Bruno Teixeira, Head de GRI da companhia, e é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Aqui comigo, além dos senhores Altair Silvestre, nosso CEO, e o Rafael Boing, nosso CFO, que sempre participam conosco das conferências de resultado, a gente também tem a participação do senhor Henrique Fernandes, nosso superintendente de operações, e o senhor Márcio Ferreira, superintendente de mercado, para a gente dar início às nossas apresentações dos resultados. Informo a todos que essa videoconferência está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no site GRI da companhia, onde também se encontra disponível a apresentação que eu vou fazer nos próximos momentos. É possível fazer um download da apresentação e depois a visualização do vídeo. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking the icon interpretation below, ok? Para a sessão de perguntas e respostas, a gente orienta a todos que façam suas perguntas via chat, clicando no botão Q&A, escrevendo o nome da empresa, se pretende fazer a pergunta em português ou em inglês, e a gente vai respondê-las na ordem de chegada, e aí, ao ser chamado, a gente pede que ativem seu microfone para poder fazer a pergunta por áudio. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais financeiras da Intelbras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que essa condição econômica em geral e as condições de mercado, entre outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Concluindo essa primeira etapa, eu vou dar início à apresentação e aí, ao término da apresentação, a gente abre para a sessão de perguntas e respostas. Vamos lá. Como destaque no quarto trimestre, a gente traz o nosso recorde trimestral de receita líquida, né, crescendo um pouco acima de 24% contra o quarto tri do ano passado, atingindo 906 milhões. A gente lembra que o quarto tri de 2020 já era uma base forte de comparação e ainda assim a gente está entregando 24% de crescimento de receita. Com relação ao EBITDA, um crescimento de 9,4%, e a gente traz aqui a base comparativa de um EBITDA ajustado. Aqueles que nos acompanham há mais tempo sabem que no quarto tri do ano passado a gente reportou, né, contabilizou o ganho de causa do ICMS PIS/COFINS, né, retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, o EBITDA, sem o ajuste, haveria uma queda, assim como no lucro líquido, né, que tem uma leve queda de 6% contra o quarto tri do ano passado, mas também um número bastante interessante de 100 milhões. E o ROIC, já desconsiderando esse ganho de causa também, chegando no patamar de 25%, que é um patamar mais de melhor referência para a nova forma de operação da empresa capitalizada, como foi pós-IPO. E aí, logicamente, a gente fazendo os investimentos, aos poucos a gente vai retomando o ROIC mais próximo dos nossos ROIC históricos. Eu trago aqui, então, como slide seguinte, esses dados, né, sem o ajuste do EBITDA, né, uma queda de 27%, e sem o ajuste do lucro líquido, uma queda de 51%, mas lembrando que a gente sempre deixou claro aquele one-off do quarto tri do ano passado. Com relação à evolução da receita e o histórico, né, a gente vem entregando, então, ao longo desses 5 anos, um CAGR de 24,5%. Atingimos aí um valor de receita líquida próximo a 3,1 bi, 3 bi e 87 milhões, com 44% de receita ano contra ano, e no trimestre, como eu já citei, na casa de 24% de crescimento de receita. O EBITDA também segue uma tendência importante de crescimento, não é um CAGR de 20% ao longo desses últimos anos, 13,4% de crescimento no ano e 9% no trimestre, como eu já tinha também citado anteriormente.
Com relação à evolução do EBITDA nos últimos 12 meses, a gente sempre relembra, né, que a casa dos 12, altos, 13 é uma casa de operação adequada com nossos históricos e com a nossa forma de trabalho. Então, a gente está realmente trazendo a operação para esse nível. Os níveis de 20, 19, como a gente viu ao longo do ano passado, eram, ao longo de 2020, na verdade, né, eram níveis bem diferentes daqueles de operação normal, e a gente estava realmente conseguindo trazer resultado a partir dos benefícios, né, gerados para o negócio da pandemia. E além disso, no quarto tri do ano passado, a gente teve a contabilização do ganho de causa também. Então, a gente traz, inclusive, aqui um destaque, né, para a variação do ganho de causa no EBITDA do ano passado, no trimestre passado. Já falando um pouco das unidades de negócio, né, e dos nossos segmentos de atuação, a gente destaca segurança eletrônica, que no quarto tri correspondeu a 51% da nossa receita, concluiu o ano representando 52% da receita, né? Então, 2021, segurança fez 52% da receita. Os destaques do TRI, a gente traz aqui para vocês realmente a construção do mercado que a gente está fazendo em controladores de acesso facial. Uma linha que foi introduzida no final de 2020, que ao longo de 2021 vem ocupando um mercado bastante importante e ocupando seu espaço e fazendo com que o controle de acessos cresça. O mercado de distribuição se mostra ainda aquecido, trabalhando com níveis de estoque adequados, a gente conseguiu equalizar o estoque no canal também ao longo de todo o ano. E essa margem que a gente vê, né, levemente pressionada, caindo um pouquinho do terceiro para o quarto tri, um pouco abaixo do que a gente vinha realizando no ano passado, diz respeito também a toda a questão dos aumentos de custos de frete, aumento de custos de materiais, e que a gente vai reestruturando, repassando. E lembrando, né, que quando a gente tem algum ajuste no custo que é temporário, a gente acaba não repassando no preço e isso acaba sendo levado para a margem. Aqui, como um compromisso que a gente tinha assumido com o mercado, né, de trazer no fechamento do ano as análises de market share. Então, a gente traz aberto nas duas unidades de negócio. Segurança ganhou bastante share ao longo desse ano, né, chegando a 48% de share. E controle de acessos, o principal ponto aqui, além de um ganho de share, a gente também tem o reconhecimento de mercado endereçável de toda a linha de automatizadores de portão. Então, além de um crescimento normal do mercado, né, de um crescimento esperado do mercado de controle de acessos, a gente tem uma adição de um novo mercado que a Intelbras passou a participar ao longo do ano passado, com o lançamento da linha em julho. Já com relação à parte de comunicação, nesse TRI, representando 25% da nossa receita, né, comunicação termina o ano representando 30% da receita líquida, e de todos os nossos segmentos, foi o segmento mais afetado pelas dificuldades logísticas, né? E a gente vê um mercado chegando, retomando um patamar anterior à pandemia, final de 2019, início de 2020. E esse leve aumento de margem que a gente enxerga aqui do terceiro para o quarto tri, mais reflete de fato uma questão das quantidades, dos volumes vendidos, dos produtos home office, que são produtos que trazem volume e acabam tendo a margem um pouquinho mais pressionada. Então, comunicação concluiu o ano com 30% de share na nossa receita e com um crescimento de receita bastante interessante. E lembrando também que 2020 a gente tinha visto, né, um mercado bastante forte para a comunicação, e aí 2021, contra essa base forte em comunicação, a gente também entrega 18% de crescimento. Com relação ao market share, então, as duas unidades, né, tanto redes quanto comunicação. Comunicação tem um leve crescimento de mercado e uma boa retomada de market share. E em redes, embora a gente veja aqui uma queda de market share, a gente passou a contabilizar aqui em 2021 também todo o mercado de cabeamento estruturado, que a gente começou a comercializar no final do ano, né? Então, tem praticamente nada de receita aqui, e já uma contabilização de um mercado novo, que está rodando na casa de 900 milhões. Então, para os senhores e senhoras poderem fazer as contas depois, que na verdade a gente teve sim um bom desempenho em redes também, né, independente
consideração desse novo mercado que passa a fazer parte do nosso negócio aqui. Com relação aos destaques de energia, as duas unidades, de fato, puxando a média de crescimento para cima. Para alguns de vocês, a gente já conversou, eu lembro sempre que energia, não a solar, continua crescendo de uma maneira muito robusta, muito pujante, mas eles estão reportados aqui do lado de um grande negócio, né, que vem crescendo muito forte. Então, eles crescem aí 40%, mais do que 40% ao ano, e parece que não crescem, né? Porque a energia solar vem crescendo muito forte. Então, as duas unidades estão muito bem, crescendo bastante. E o destaque principal aqui, né, que no TRI, a energia passou a representar 24% da receita, e no ano completo, 18%. Né? Aqueles que nos acompanham há mais tempo vão lembrar que a gente concluiu 20%, o ano de 2020, com 10% da receita em energia, já atingimos 18% nesse ano completo de 2021. O destaque aqui está para o abastecimento solar. A gente concluiu o ano com estoque disponível, né, já pensando num novo crescimento bastante forte para 2022. Então, temos aí boas perspectivas para as duas unidades de energia do nosso negócio. Falando um pouco de market share, como eu citei, né, um mercado que vem crescendo e a gente vem ganhando espaço, vem ganhando share. O pessoal de energia está fazendo um excelente trabalho lá na ponta. E com relação à energia solar, o mercado cresce muito, a gente cresce receita, mas o ganho de share é mais limitado, né, por todo o crescimento de mercado que vem acontecendo. Então, a gente está hoje aí na casa dos 3% de share, considerando os números do ano passado. Um destaque ainda para os estoques, né, a gente vem falando muito das dificuldades logísticas, então a gente traz aqui um destaque para os nossos níveis de estoque e um histórico aí dos últimos 5 trimestres. Chegamos aqui no final do ano passado com praticamente 180 dias em casa de estoque. Está preparado, sim, para a gente sustentar os nossos planos de crescimento para 2022, mas, por outro lado, também já está na hora da gente iniciar um processo de retomada, né, para os níveis de estoque adequados à nossa operação, que a gente sabe que devem rodar em torno de 120 dias. Então, esse movimento a gente deve ver ao longo do ano. Toda a equipe de suprimentos, toda a equipe de operações tem bastante consciência desse movimento e a gente está já começando a organizar para, pouco a pouco, né, sem expor algum risco adicional de desabastecimento, mas pouco a pouco retomar o nível de estoque para 120 dias, que também é importante para a geração de caixa operacional. E aí, falando um pouco do caixa, a gente vê que no quarto TRI a gente teve uma geração de caixa negativa operacional, basicamente por essa questão, né, por essa decisão de trazer mais estoque. E o outro destaque aqui é uma captação que a gente fez com o BNDES, uma captação bastante interessante do ponto de vista de custo da dívida, é uma linha de crédito de 180 milhões que já está aprovada, e a gente fez a captação de 72 milhões nesse quarto trimestre. Então, a gente tem um saldo financiamentos aqui positivo para a composição do nosso caixa. Com relação a todos os investimentos em CAPEX, né, fizemos um ajuste, inclusive, aqui na forma de mostrar o gráfico, que a gente mostra o CAPEX acumulado ao longo do ano, né, então o que foi no primeiro TRI, depois nos primeiros 6 anos, nos primeiros 6 meses do ano, nos primeiros 9 meses e agora do ano completo. Então, a gente conclui um ano de investimentos conforme o nosso plano. Fizemos uma aquisição, né, da Comp, que também faz parte aqui do nosso CAPEX de expansão, e reforçando, né, o nosso CAPEX de manutenção gira em torno de 2,5% da receita. Esse ano ficou, então, na casa de 2,2%. Então, o CAPEX também alinhado com o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos e com as perspectivas que a gente tem de crescimento lá para frente. Como um ponto de destaque adicional, a gente está completando aí um ano de empresa listada, né? O nosso IPO em fevereiro de 2021, e lá naquele momento a gente conversou com o mercado explicando a aplicação dos recursos, então a gente traz aqui também uma prestação de contas, né, de que a gente está fazendo com esses investimentos. Então, uma das utilizações do recurso da oferta primária era na expansão das plantas. Então, a gente já investiu um pouco menos de 100 milhões ao longo de 2021, e aí tem mais uns 100 milhões previstos para continuar sendo investido na ampliação da capacidade das fábricas, tanto aqui em Santa Catarina, quanto no Amazonas, em Manaus, quanto em
Santa Rita, lá em Minas. Então, a gente segue com esse plano. A gente tinha uma outra parcela para projetos internos, né? Então, a gente traz o destaque aqui na nossa linha Easy, que é a Casa Conectada. Muito se falou sobre Casa Conectada ao longo do ano passado, então, a gente sempre se posicionou que além do comércio feito através da rede de varejo, a gente entendia que a participação da nossa revenda, do nosso canal parceiro era bastante relevante. Então, a gente disponibilizou mais de 100 cursos, né, mais de 14 mil pessoas treinadas, para que toda essa força de vendas possa ajudar na consolidação desse mercado. A gente precisa lembrar que o mercado da casa conectada é um mercado que também precisa ser construído, e a gente vai contar com o nosso exército de parceiros para construir esse mercado da forma adequada. Ao longo do ano passado foram mais de 300 mil produtos vendidos e a gente tem orgulho de dizer aqui que tem o portfólio mais completo da linha no Brasil, são 40 itens no nosso portfólio. A gente lançou a linha em março do ano passado e com 27 itens, agregou outros 13 ao longo do ano. Hoje a linha já contém 40 itens. Então, você consegue fazer realmente uma automação residencial, uma casa conectada de uma forma bastante integrada, tudo em um único aplicativo, e é esse o valor que a gente está levando para o mercado com a nossa linha Easy. O terceiro ponto que a gente tinha comentado de aplicação dos recursos era com relação ao nosso processo de aquisição de companhias. A gente entregou a Comp logo no início do ano passado, semana passada, né, 10 dias atrás, entregamos a mais relevante aquisição da companhia, trazendo a Renovige para dentro do nosso negócio. A gente destaca ainda que tem outros 3 processos de aquisição em andamento aqui dentro da companhia. Todas as unidades de negócio agora, exceto energia solar, que está realmente focada no processo de integração com a Renovige, todas elas têm olhado oportunidades e a gente tem aí outras 10 empresas em avaliação no nosso funil. A gente segue olhando com muita cautela, né, com o nosso jeito de fazer negócio, ele precisa realmente agregar para o nosso plano de negócios, e aí isso evoluindo, andando bem, a gente deve ao longo do ano anunciar algumas outras aquisições também. E por fim, né, uma parcela ia para o Hardware as a Service, esse nosso projeto de recorrência, a gente já hoje tem uma receita acumulada do ano passado na casa de 60 milhões, um MRR de 7 milhões, então ainda é uma receita pequena, uma receita que tem bastante potencial para crescer, mas a gente traz os dados aqui para compartilhar com vocês, porque entende que é importante, é um projeto que ele agrega receita, a gente precisa deixar isso sempre muito claro, o projeto de recorrência não vem para a Intelbras como um projeto de substituição de receita, e sim de agregação de receita. Ele tem bastante sinergia com nossos planos e estratégias, com a venda de projetos, né, no topo da pirâmide, lá aqueles projetos voltados para grandes corporações, projetos de maior porte e projetos de equipamentos mais high-end. Então, a gente traz aqui esse destaque. E, comparando 21 contra 20, a gente traz um crescimento de receita na casa de 50%. E aí, sem falar do funil de vendas, que hoje é o nosso funil de projetos, né? Se a gente olhar a entrada de novos projetos, a gente está falando de mais de 3 vezes novos projetos sendo captados e discutidos e negociados lá na ponta. Sempre lembramos que o ciclo de fechamento desses projetos é um ciclo um pouquinho mais longo, então realmente é um projeto que precisa ser construído e a gente vai ver ao longo dos próximos períodos aí a recorrência fazendo parte também de maneira mais presente na nossa receita. Por fim, né, para a gente poder passar para a sessão aí de perguntas e respostas, a gente traz algumas perspectivas. Eu acho que esse otimismo para 2022 faz parte do nosso negócio, né? Como empreendedores, homens de negócio, a gente precisa olhar para o futuro com otimismo, mas sem nunca deixar de lado a cautela, né? Acho que esse cenário macroeconômico mais difícil, essa questão aí global agora, né, no leste europeu, a gente precisa ter bastante atenção nos impactos, como o consumo vai continuar acontecendo. A gente sabe que algumas oportunidades se abrem, mas a gente precisa estar sempre muito atento. Então, é um otimismo com bastante cautela e com muita atenção para o que vai acontecer em 2022. Com relação aos 3 segmentos, né, a gente já comentou quando falou da segmentação de comunicação, mas reforça aqui que começa a operar, de fato,
em níveis pré-pandemia. Então, é muito claro para a gente que o crescimento do segmento de comunicação vai acabar ficando mais concentrado no segundo semestre. A gente tem alguns ajustes ainda no que diz respeito à cadeia de suprimentos para serem feitas ao longo desse primeiro semestre, e aí poder destravar um pouquinho mais o crescimento de comunicação no segundo semestre de 2022. No segmento de segurança, a gente destaca aqui que as avenidas de crescimento previstas e organizadas no plano de negócios de segurança, né, nas estratégias de segurança, vem promovendo oportunidades importantes para a gente. Então, controle de acessos como uma grande avenida de crescimento, os projetos lá em cima, né, como uma grande oportunidade, e depois toda a questão da casa conectada, a simplicidade de instalação de uma câmera, de um alarme conectado no app, gera, de fato, um aumento da base de clientes e aí nos dá bastante oportunidade. Então, segurança vai seguir esse caminho ao longo de 2022. E energia, além de já termos um projeto de crescimento orgânico bastante forte, bastante relevante, agora com a nova aquisição, a gente visualiza aí fechamento do ano com energia se tornando o segmento de negócios mais relevante em termos de receita da companhia. Então, a gente entra aí com a consciência de que temos muito trabalho a fazer, com esse otimismo cauteloso, né, com relação ao ano, mas sabendo que 2022 promete ser um excelente ano novamente. Eu passo a palavra agora para os senhores, né, deixo aberto a sessão de perguntas e respostas, vou acompanhar aqui no Q&A se alguém já tem alguma pergunta, para a gente poder passar. Deixa eu ver, o Christian tem um ponto relacionado ao desempenho da vertical segurança. Eu vou ler aqui a pergunta, Christian, mas se você quiser depois fazer a pergunta também por áudio, fica à vontade, tá, para abrir. O pessoal pode abrir o microfone do Christian, analista do BBA. Ele nos pergunta aqui, Celta, aí, vimos uma forte mudança com relação aos últimos trimestres em termos da contribuição do crescimento de volume para a composição do crescimento da receita. Na verdade, a gente cresceu mais receita do que volume, né? Gostaria de entender o que explicaria esse movimento, se tem algo relacionado à cadeia de suprimentos ou se aumento de ticket médio, né? Como é que a gente pode ver essa questão volume e crescimento de receita para os próximos períodos? Bom dia, pessoal. Bom, é uma situação um pouco que acontece em determinados momentos, né, onde está uma concentração de venda de produtos com ticket médio maior, como o caso do solar, ou no caso também de comunicação, que nós estamos aí com as vendas indo muito bem no setor corporativo. Mas, por exemplo, os produtos de varejo, onde tem um ticket médio mais baixo, ele teve uma queda, né? Então, isso implica, né, numa queda de volume, eu acho que foi isso, né? Vocês estão somando todos os produtos, né, Bruno? Isso mesmo, isso mesmo. Uhum. E então acontece essa pseudo queda de número de produtos. Mas, na verdade, nossa estratégia é sempre buscar melhorar o ticket, como estão fazendo, investindo nessa área de projetos, produtos de maior valor agregado, investindo cada vez mais no corporativo, sabendo que essa questão do varejo, às vezes, é um pouco vulnerável. Há muitos anos nós temos conhecimento trabalhamos com essas duas áreas, corporativo e varejo, e nunca dependemos do varejo. Mas o varejo tem sempre essas instabilidades, né? Que o varejo sempre é um ticket médio mais baixo. Se alguém quiser complementar. Não, obrigado, Altair. Obrigado, Bruno. Talvez só, Altair, desculpa, só explicando aqui um ponto da minha pergunta, seria, por exemplo, comparando aos últimos trimestres ali do crescimento de segurança, o volume de crescimento ano contra ano de volume, ele era muito representativo, né? Na casa ali de 20%, 25%.
O ponto é que nesse trimestre a gente ficou flat contra ano passado, em 0, 2%, algo do tipo, e você teve uma mudança muito forte de um trimestre para o outro em questão de ticket médio, fazendo com que a receita ainda fosse maior. A dúvida aqui é, claro que você tem essa mudança de tickets, etc., conforme foi explicado, mas seria se a gente já não teria algum tipo de impacto, algum tipo de receio em relação ao que tem afetado também comunicação, sendo aí transbordado para a vertical de segurança, ou se é um movimento normal, só questão de mudança de ticket, etc. Obrigado. Não, quanto à segurança, nós não vemos nada, nenhum sinal aí, né? O Henrique, nosso superintendente de operação, que é oriundo dessa área de segurança, pode complementar, mas não vejamos nada a não ser essa mudança de ticket. O Henrique pode complementar, Henrique. Sim. Bom dia a todos. Christian, muito pelo contrário, né? No caso de segurança eletrônica, durante a pandemia a gente teve sim, né, um problema de disponibilidade de produto, mas não parou, né? A coisa foi acontecendo, só que entraram, vamos dizer assim, chips que permitiram com que a gente tivesse produtos de ticket maior, né? Então isso foi compensando durante esse tempo. Mas nos últimos meses, a gente já está entrando numa estabilidade de fornecimento muito boa, né? A gente acredita que a partir do mês que vem não falta nenhum item na parte de segurança. Então essa estabilidade ela já foi retomada. Claro que lá com a falta, aumento do dólar, a gente teve um aumento de preço também, né? Além do ticket dos produtos, tá? Então é um pouco de cada coisa somada. Tá bom? Muito claro, Henrique. Obrigado, Altair. Tchau. Obrigado, Christian. A gente tem uma segunda pergunta aqui do Guilherme, da Mark Capital. Ele comenta a respeito das restrições que os Estados Unidos estão impondo à Rússia, principalmente com relação à importação de chips. E aí essa demanda deve acabar caindo para a China, né, fazer o fornecimento. E aí ele pergunta se a gente vê, de fato, algum risco de falta em função dessa situação, se a gente tem algum relacionamento com os fornecedores que nos sustentariam, né, para receber chipsets ao longo do ano que vem. É nessa linha a pergunta. Nós já fizemos até, assim que surgiu o ataque lá, fizemos uma reunião e avaliando todos os possíveis impactos que poderia ter, e nós não vimos nenhum sinal realmente de risco e de piorar a situação do fornecimento de chips. A gente tem notado, claro, ainda temos falta, né, principalmente na área de telecom, ainda nesse primeiro semestre, mas nós temos notado que que a produção mundial já está acima de chips, está acima do pré-pandemia. As empresas como nós, por exemplo, que fizeram um estoque maior, que agora vão começar a normalizar o estoque. O mundo inteiro fez isso. Essa questão também da inflação e algumas medidas que os governos no mundo inteiro estão tomando deve jogar, digamos, o nível de consumo um pouquinho para baixo. Então, deve ter uma velocidade de normalização de fornecimento nesse primeiro semestre agora muito rápido. E a gente não vê uma piora em função da Ucrânia, não, desse ataque. Se o Henrique, se tem mais algum conhecimento, se é isso, Henrique? Não, Altair, temos a mesma visão. Obrigado, gente. Pessoal, algum outro ponto aqui? Hoje estamos vendo poucas perguntas. A gente passou uma semana aí na conferência, né? Numa conferência, conversando com muita gente. Poucas perguntas, às vezes tem dois sinais, né? Tá tudo bem ou já nem pergunto mais. Se a gente puder abrir o microfone do Ali, por gentileza, da Capital Investimentos, ele está pedindo a palavra aqui. Bom dia, Ali. Fique à vontade. Opa, bom dia, pessoal, tudo bem?
Obrigado pela oportunidade. Não, eu só queria perguntar para vocês, assim, olhando no fundo, assim, o EBITDA, esse crescimento de EBITDA, acabou que ele foi puxado por além do crescimento no top line, a gente viu uma certa eficiência na linha de custos, principalmente se a gente olhar a quebra dos custos de venda, na linha de pessoal e benefícios, que parece que caíram do terceiro TRI desse ano para o quarto TRI. Eu só queria entender, assim, dado esse crescimento no top line, o que poderia ter motivado essa queda nessa linha de custos? Porque o que eu esperaria aqui seria um aumento não exatamente proporcional, mas meio que parecido. De qual linha, Ali? Você só consegue repetir que deu uma cortada para mim aqui quando você estava só estruturando a tua pergunta? Na linha de pessoal e Na linha de despesa, né? Isso, exatamente. No SG&A, na linha de pessoal e benefícios. Eu fiz uma continha aqui, quando eu comparo a despesa total que foi no terceiro TRI, quando eu comparo com o quarto TRI, parece que houve uma queda nessa linha de pessoal e benefícios. Para ser mais exato, a linha de pessoal e benefícios na parte de custos com parte de despesas com vendas, não na linha de despesas administrativas e gerais. Eu posso começar aqui. Eu não sei exatamente qual é a conta que você está fazendo, mas de maneira geral a gente teve estabilidade de despesas, tá? Durante o resultado do terceiro TRI, a gente inclusive tinha comentado, né, que a gente estava com as equipes prontas, principalmente as equipes de projetos e solar, né, já na rua fazendo trabalho, mas ainda faturando aquém do potencial de faturamento. Era realmente um trabalho de investimento para poder fazer o ano de 2022, mas na linha equipes de vendas, despesas com vendas, a gente tem uma estabilidade, a gente não percebe queda aqui. Então, não sei se você está fazendo alguma conta relacionada a algum aspecto definido, assim, mas, via de regra, olhando o negócio, era para a gente enxergar uma estabilidade, mais do que uma queda. Não, certo. Não, entendi. Tá bom. E inclusive, complementando, né, isso é uma tendência, claro, que uma empresa sempre está crescendo, volumes importantes, a gente vai colocando estrutura na frente e acaba, né, digamos, as margens e o investimento nessa estrutura é um pouquinho maior, às vezes, do que a gente não sabe o nível que para, né? Tem uma tendência agora de estabilização do crescimento dessas despesas e a gente contando com crescimento ainda na média que nós temos crescido nos últimos tempos. Então, a tendência é a gente melhorar essa relação ainda. Não, entendi. Minha próxima pergunta era a tendência para frente, mas acho que já foi respondida, então. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ali. Estou vendo aqui o Christian também, que se inscreveu para mais uma pergunta. Fica à vontade, Christian. Christian do BBA. Alô, pessoal. A pergunta era a mesma, então? Desculpa, eu acabei de ver embaixo. Não, eu ia acabar perguntando, eu ia perguntar, colocou, mas se vocês puderem explicar, por exemplo, só olhando ali, vocês falaram ali de uma possível recuperação de comunicação mais focada no segundo semestre, né? E tipo assim, que você puder também tentar abordar assim, o que tem sido, o que vocês têm visto, né, de evolução nessa linha? Por exemplo, porque agora no quarto trimestre a gente já viu um resultado assim até que um pouco melhor do que o que a gente havia visto no terceiro, né? Então, tipo assim, não existe um risco de uma antecipação dessa normalidade já talvez no segundo trimestre, alguma coisa assim, do tipo. Obrigado. O senhor entendeu a pergunta ali, senhor, que deu uma cortada para mim, não sei se... Entendi. Entendeu, tá. Entendi. A recuperação, digamos, nós temos venda de imagem e assim por diante, já deve acontecer no segundo TRI em diante, sendo mais concentrado já no segundo semestre, uma melhora importante, né, com a gente espera, com um abastecimento totalmente normalizado. Houve também uma readequação da nossa estratégia, né, como eu falei, tinha muita
falta no mercado de varejo, de produtos aí de baixo valor, e houve, de tanta procura desse produto, houve uma super oferta no mercado, né? Que agora, no final do último trimestre, nesse último trimestre do ano passado e o começo desse ano, que estão normalizando realmente os estoques. Mas a gente procura nunca depender disso, né? Do varejo. O varejo, como sempre falei, desde o início, para nós, ele é um complemento, é para parecer a marca, é para adicionar algum volume, mas o nosso estratégia principal é a linha corporativa, que continua muito bem, forte, mas essa depende mais de componentes que ainda temos uma falta durante esse primeiro semestre. Não, Vamos perfeito. lá. Obrigado, Altair. Obrigado, Christian. Depois a gente tem uma pergunta do Augusto, da Jauli Asset Management. Se a gente poderia comentar um pouco sobre a necessidade de CAPEX para a operação de solar e se a gente pode conversar um pouco sobre o nível de endividamento de longo prazo da companhia, quais são as expectativas. Falaram, Rafael? Bom, endividamento, como foi mencionado antes, a gente tem sempre algumas captações que faz junto ao BNDES. Acabamos de fazer uma esse ano passado de 180 milhões. É uma operação que deve entrar aí praticamente 3 anos. Entrou 72 milhões. Isso basicamente também funciona como um financiamento de nossos projetos de engenharia, porque uma parte importante desse recurso é ainda do funding do Funtel, né, onde tem uma taxa ainda bem subsidiada. Mas, em termos de endividamento, a gente não deve ter nenhuma alteração significativa, né? Esse recurso que entrou também, por outro lado, a gente vem amortizando, né, um reforço de caixa que fizemos no início da pandemia, lá em 2020, a gente captou, na época, 200 milhões para reforço de caixa, bem na pré-pandemia, né, para suportar aí as dificuldades que a gente pudesse ter, né? Então, isso são recursos que a gente vem amortizando também, até o final desse ano termina um, no outro ano termina outro. Mas, de maneira geral, o endividamento não deve sofrer nenhuma grande alteração. A gente ainda pretende continuar da forma como estamos, com caixa líquido ainda. E endividamento, investimentos de solar, que foi perguntado, que a gente deve fazer, é um investimento, provavelmente, em algum centro de distribuição, algo assim. Eu acho que a principal necessidade de CAPEX é para a estrutura de distribuição, de fato, né? Porque de resto é tranquilo. Inclusive agora, como o Bruno já comentou, né? Digamos, nós estamos agora voltando, que agora com as coisas mais organizadas e os abastecimentos se normalizando, a tendência é a gente voltar lá, chegar no começo do segundo semestre com estoques com um nível normal, né, que tradicionalmente nós estamos. Isso tudo também gera um caixa adicional. E aí ele segue ainda com uma outra pergunta, seu Altair, com relação a solar, relacionada à questão da margem bruta de solar ser um pouco menor, mas que no final, na margem EBITDA, acaba sendo a mesma, né? Ou muito próxima da margem da companhia. E aí ele queria entender quais são as despesas operacionais que acabam sendo menores de fato para a gente conseguir isso. E é claro isso porque nós estruturamos, temos uma estrutura preparada aí para esse avanço, para esse volume que a gente pretende. Nos nossos planos, nos nossos projetos agora, principalmente assim que o CAD der ok, que juntarmos de verdade as duas empresas, né? Temos boas possibilidades de trabalhar com a margem realmente melhor ainda, né? Sem necessidade de investimento de estrutura, recursos, e assim por diante, que já está preparado, e simplesmente fazer funcionar isso, né? com a produtividade
melhore o que está acontecendo. Com abastecimento já regularizado, uma série de coisas evoluídas, essa conversação toda que estamos tendo ao longo desse tempo, agora mais aberta, depois da assinatura do contrato com a Renovige, percebemos uma equipe muito boa, né, que tem aprendizado dos dois lados, eles têm uns custos maiores que nós, em alguma situação, que, claro, já vamos a ajudar a voltar, digamos, no nosso patamar, eles têm um conhecimento técnico importante, que algumas coisas nós não tínhamos, né, que eles nasceram no solar, eles têm mais de 10 anos de experiência, são especialistas, e é um casamento bastante interessante, que deve dar uma produtividade muito boa. Inclusive, aqui, se eu estou falando da Renovige, a gente tem algumas perguntas aqui, talvez tentar resumi-las, né, aqui do que eu estou lendo, mas perguntando um pouco a respeito da estratégia, né, o que a gente enxerga de benefício com essa estratégia, as vantagens competitivas, né, do segmento de solar, de qual é a vantagem da Intelbras nesse segmento. E deixa eu ver aqui. Basicamente é isso, assim. E uma última pergunta sobre a expectativa de aprovação no CAD, né? Se a gente tem alguma expectativa de tempo e quanto a gente deve concluir o ano com relação ao market share após a aquisição. Começando aí, digamos, no CAD, nós vamos, em toda a burocracia do contrato e tal, devemos protocolar hoje, tudo programado para o protocolo ser hoje, e tem um prazo aí, né, que eles têm um prazo máximo, se não me engano, é 30 ou 40 dias, não? 30? Deve ocorrer o rito sumário, geralmente em torno de 30 dias. Né? 30 dias. E a estratégia, sem sombra de dúvida, já sempre repetimos, depois vou pedir para o Márcio falar sobre a nossa estratégia de comercialização, mas agora que depois da assinatura do contrato a gente conversa mais abertamente, ficamos mais contentes ainda com a aquisição, pelo grau de conhecimento do pessoal, o grau de especialidade, a gente vendo que os custos deles nós podemos melhorar e outras coisas nós vamos melhorar junto com eles. Essa integração e negociação com parceiros vai ser importante para melhorar a negociação. A questão também de logística, que nós vamos procurar padronizar, centralizar juntos, vamos conseguir uma melhora realmente de produtividade. A questão também da própria estrutura, ao invés de procurar crescer e mais a estrutura, acredito que com as duas nós temos a estrutura suficiente para crescer muito mais do que a gente está hoje. E também tem um lado aí de ter que nós tivemos a oportunidade agora de falar com praticamente todas as revendas deles, né? Após a negociação, uma revenda com os integradores que ficaram bastante contentes, animados com essa movimentação, que eles respeitam muito a Intelbras e essa plantel todo, esses milhares de instaladores vieram a somar, que não tem nada a ver realmente com a Intelbras. O Márcio poderia complementar um pouquinho, hein, Márcio? Bom dia a todos. Complementando aí a palavra do Altair, nós estamos bastante otimistas aí com essa aquisição que nós fizemos, e a nossa estratégia comercial está baseada na estratégia de ocupação. Verificamos de forma antecipada que a convergência entre os nossos revendedores e os revendedores deles é muito pequeno, eles atendem um mercado um pouco diferente do nosso em termos de revendas. Isso só demonstra o potencial que o mercado tem de estar aí fazendo mais ocupação de mercado. Então, a nossa grande estratégia é, em cada município, a gente ter revendas preparadas, treinadas, trabalhando com as marcas, e agora a gente vai estar coordenando aí, nós já estamos conversando bastante, mas a ação um pouco mais agressiva, assim, após a assinatura do CAD, realmente a estratégia de ocupação, aonde a gente vai estar atuando mais, aonde eles, para a gente não ter intersecção entre nós, e sim a gente está brigando com os outros concorrentes, ocupando espaços dos concorrentes que já estão no mercado há algum tempo também. Então, esse é o grande foco, aumentar o número de revendas por município, melhorar o ticket médio, isso é compor melhor a nossa capilaridade, e a gente acredita bastante nisso. E só esqueci de complementar com a possibilidade
de aprovação do CAD, e acreditamos que é 99,99%, né? Então, acho que risco nenhum de não tem concentração econômica no Não. mercado tão grande, né? Com certeza, mas temos que aguardar o ok protocolar, né? Mas o risco é bem baixo, sim, com certeza. Aí, e tem um outro ponto ainda sobre energia. Tão confiante, né, que já estamos trabalhando junto, né? Claro que não financeiramente, mas já estamos trabalhando junto. Estruturando, né, as estratégias e tal, e executando. Tem uma outra pergunta que fala sobre antecipação de demanda, né, em função da promulgação da lei. Eu já vou aproveitar e responder aqui. A gente viu isso acontecendo ao longo do final do ano passado, e essa é uma questão bastante clara ao longo desse ano, que são 12 meses o processo de transição para não pagar tudo por 20 anos, né? Então, esse ano vai ser um ano bastante forte de grande receita, com certeza absoluta. Então, o mercado está bastante demandante, bastante comprador. Deixa eu passar aqui, mudar um pouquinho de assunto para 5G. A gente tem algumas perguntas falando sobre 5G, uma delas pedindo para a gente esclarecer um pouco melhor por que a Qualcomm como principal parceira, né? E aí ele faz um contraponto aqui, apesar de a gente ter tanto tempo de relacionamento com vários parceiros chineses, a gente acabou escolhendo a Qualcomm. E uma outra que fala do 5G, como que a gente está se posicionando com relação a essa tecnologia vindo para o Brasil, né? Acho que dá para responder as duas juntas aqui. Olha, a Qualcomm é porque era a melhor opção, principalmente no meio dessa guerra entre Estados Unidos e China, com a Huawei atrasada tecnologicamente em termos de desenvolvimento de chip, tendo a Qualcomm com a última versão que nós vamos lançar em termos de tecnologia, a última versão que não existe ainda nada, nós seremos dos pioneiros a começar com essa tecnologia. A Intelbras sentiu que era o melhor parceiro, além de todas as condições com que nós negociamos com ele, e a questão da fabricação local também, né, com todo o apoio tradicional que eles dão em termos de apoio de tecnologia, foi, com certeza, para nós, e continua sendo a melhor opção. Agora, eu não entendi a segunda pergunta, Bruno. Não sei se... Como que a gente vai se posicionar no mercado 5G? Porque, no fundo, é um mercado enorme, né? Com todo o leilão, e qual que vai ser o nosso foco de atuação? Olha, o nosso foco de atuação, com certeza, vai ser as grandes operadoras também, né? Que estamos aí em todas as tratativas e conversações com eles. Também teremos aí os provedores, que também vão atuar em conjunto, apoiando, mas também fazendo esse tipo de trabalho. Nós acreditamos que tem um mercado bastante interessante, né? Por três motivos, né? Pela flexibilidade que tem e até de portar esse produto, de ter uma banda larga em qualquer posição onde que chega o sinal. O segundo, o acesso a todos os condomínios, prédios, local, que hoje tem até dificuldade de passar cabo e dificuldade de um inquilino trocar de operadora, porque, às vezes, a operadora é o que passa o cabo lá, é o que o condomínio aceita. Assim, você vai ter uma infinidade de possibilidades. A redundância também, né? De as pessoas ter, digamos, uma segunda opção com velocidade melhor e mais garantida para a sua operação, e também, digamos, a ampliação, de qualquer forma, da banda larga e as necessidades todas que o IoT vai exigir. O Márcio também pode complementar alguma coisa, Márcio? Não, acho que você focou bem. O Bruno colocou o foco. Inicialmente são as CPS. A gente já começa a testar o produto no mercado com as operadoras agora em abril, então já tem agendas para isso. Todo o planejamento de fabricação e venda para começar em julho. E nós estamos bastante otimistas, né, com esse processo. Então, inicialmente, o objetivo com 5G são as CPS, isso é o produto que vai para a casa do consumidor receber o sinal 5G
e distribuir a internet ali para a família, para a empresa, para o condomínio. Mas, na sequência, também, como a gente também está liberado, né, faz parte do nosso acordo, fabricar o módulo 5G no Brasil, mais à frente, isso mais ao longo de 2023, esse módulo ele não fica restrito somente ao FWA, né, a internet sem fio na casa do cliente. Esse módulo vai ser aplicado para inúmeros outros dispositivos, por exemplo, uma câmera. Vai poder ter uma câmera de monitoramento público 5G e que facilita a instalação, permite transmissão em altíssima qualidade sem um custo elevado de infraestrutura. Então, esse módulo 5G não vamos precisar vender, não vamos utilizar somente do nosso portfólio, mas vamos poder vender para inúmeros outros fabricantes que trabalham com telemonitoramento, telemetria dos mais diversos tipos de dispositivos diferentes. Então, o 5G nos abre aí várias frentes e talvez até algumas ainda que a gente desconhece, que a gente vai aí abrir ao longo do ano mais estudos também. Inclusive, né, a possibilidade que será a fabricação única que existente aqui na América Latina de a gente fornecer esse módulo para toda a América Latina. Perfeito. Eu costumo resumir que a gente vai trabalhar da antena para o lado do usuário, né? Não da antena para dentro da infra de rede das operadoras, dos provedores. Então, esse é o nosso lado, o nosso foco de atuação. E aí, produzindo localmente o módulo, a gente tem uma infinidade de oportunidades ainda por vir, né? Obrigado, Márcio. Obrigado, seu Altair. A gente tem ainda algumas outras perguntas. Eu vou tentar organizar melhor aqui, porque tem vários assuntos. Uma delas diz respeito a nossas perspectivas para fora do Brasil, né? Hoje, a gente exporta pouco, se temos perspectivas de exportação, e se haveria algum plano, né? Plano de internacionalização, algum desafio que a gente veja para exportação. Inclusive, tivemos uma reunião já que estava realmente planejada, né, já há algum tempo, e essa reunião aconteceu essa semana, inclusive com um convite da participação no Conselho, onde que nós achamos que agora, nesse momento, a Intelbras está bem mais madura e preparada para dar alguns passos nessa exportação. Sempre foi o nosso foco defender o território brasileiro e conseguimos defender com bastante firmeza, mas sentimos, né, que temos, além de ter espaço para as diversas linhas de produtos que temos aí para fazer isso aqui na América Latina, principalmente. Temos possibilidade de fazer alguns M&As aí com alguns distribuidores do setor, que vai facilitar realmente muito para a gente. Então, nós temos um projeto que não é, para quem exporta só 0,5%, nós temos um projeto de chegar a 10%, não é grande coisa, mas temos um plano que deva acontecer aí com a evolução dos próximos anos, né? Porque a exportação, claro, não só a questão de receita, de gerar dólar, mas ela te dá cada vez mais segurança, né? Que antes mesmo que o inimigo venha aqui mostrar as suas armas, ele já está enfrentando lá no outro local, em situações diferentes, às vezes em situações um pouco mais frágeis, que a gente tem que aprender realmente com essa guerra em outros territórios. Nós achamos bastante estratégico, além da questão só da receita em si. Né? E até ligando com uma outra pergunta aqui, né? A receita em dólar também interessa, e temos uma pergunta aqui do Sintra, da Torque, comentando se o dólar se mantiver numa tendência de queda. Bom, já voltou a subir, né? Difícil de prever, mas se o dólar se mantiver nessa tendência do patamar dos 5, se haveria alguma pressão negativa na receita, né? Alguma previsão de ter que baixar preço? A pergunta está mais no sentido de tentar entender como seria essa dinâmica. A gente já explicou tanto a subida do dólar, ele queria escutar um pouco sobre a queda do dólar. É lógico, né? Digamos, a queda do dólar sempre, como diz a gente tem uma velocidade maior para subir, mas não tem uma motivação tão grande para cair, né?
Então, por exemplo, se o dólar continuasse caindo, que já reverteu agora, durante o mês de março, né, era importante que a gente segurasse os preços, como já estava previsto, durante o mês de março todo. Aí sim, a partir de abril, teria um ajuste conforme a novo patamar do câmbio. Né? E para nós, em termos de custo, com a gente segurando esse tempo, mesmo fazendo proteção cambial, não teria problema nenhum quanto às nossas margens. Né? E só que agora, com essa instabilidade, muda um pouco, então, por enquanto, não se fala nada em mexer preço. Eu costumo dizer que a gente é criticado pelo mercado, que a gente é o primeiro a subir e o último a baixar, né, Celta? Isso é uma crítica sempre, mas acho que aí é um pouco do nosso papel de líder de mercado, de fato de realmente liderar processos de subida e realmente acompanhar a necessidade real de redução de preço. Né? É claro que como a gente tem um estoque mais alto, a gente faz proteção cambial, o nosso estoque está o nosso custo de estoque está com dólar médio lá de 5,38, 5,40, isso no mês passado, mas agora com as entradas, né, tivemos várias entradas aí com dólar a 5, a 5,5, e então a média já está caindo rapidamente também no estoque. Né? Tá joia. Depois, bom, a gente está chegando perto do final aqui, ainda temos algumas perguntas chegando. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, da Multiinvest, com relação às margens, margem EBITDA, principalmente, contra 2020. Ele queria um pouquinho mais de detalhamento. Eu acho que a gente tem alguns novos analistas olhando, vale a pena a gente comentar um pouquinho, né, o que aconteceu em 2020, o que vem acontecendo em 2021 e quais são as nossas expectativas em termos da margem EBITDA. Eu acho que o Rafael pode complementar um pouco, mas a margem EBITDA deve ter influenciado um pouco com esse aumento dos estoques, que foi, digamos, em função de uma reação nossa, com uma falta. Então, tu pede um pouco mais para poder realmente fechar os kits aqui ao colar, tem uma subida de estoques. Agora, se comparar com 2020, nós encurtamos também o nosso financiamento, né, de fornecedores, com o início da proteção cambial no segundo, acho que foi no último trimestre de 2020. 2020. 2020. Então, isso também a gente já sabia que ia ter um pouco de prejuízo por ROIC, mas que a gente até nesse momento voltou a melhorar um pouco o nosso prazo de fornecedores, estão melhorando, mas com a queda de estoque deve melhorar, não é isso, Rafael? Pode complementar um pouco. E só isso, mas só complementando também suponho que seja também o intuito da pergunta, que em 2020 o nosso EBITDA estava contabilmente mais elevado, porque justamente o dólar subiu, a gente reajustou rapidamente os preços e o custo médio dos estoques, né, ficou um tanto defasado. Então, quando ele olha 2020 com 2021, ele vê, mas lá era mais alto, mas tem esse efeito significativo do aumento de preços lá em 2020. E eu acho que ainda teve um outro ponto, né, Rafael, que 2020 foi marcado por toda a contenção de viagens, despesas, feiras. Então, a gente teve margem bruta alta por causa desse movimento de preço com relação ao estoque e teve nível de despesa muito inferior, inclusive, ao planejado para o ano. E aí esse acabou sendo um alavancador do EBITDA, que é bem importante, inclusive, quando a gente fizer a análise, perceber que não é uma realidade de operação normal, né? Foi um momento bastante favorável ao resultado e o que a gente vê hoje é um nível de operação muito mais próximo do que a gente realmente espera, né, com o nosso negócio. Bom, pessoal, tem algumas outras perguntas aqui, algumas relacionadas à questão do lucro, outras a oportunidades futuras, né, que a gente vê. Acho que dá para a gente responder essa aqui rapidinho, solta aí. Do Matheus, da Miles, o que a gente vê de oportunidade futura nas linhas relacionadas ao mercado de solar
Então, bateria, medidores smart, carregadores de veículos, e se a Renovigi já entra contribuindo para alguma dessas linhas futuras. Carregador de veículo, com certeza, é uma oportunidade, já até comentamos aqui, nós estamos já trabalhando nesse projeto, já estamos desenvolvendo os produtos que devemos realmente lançar logo. A baterias também está no nosso radar, né? É uma especialização um pouco diferente, estamos estudando aí parcerias, mas ele é um item importante para essa questão do solar off-grid e também do híbrido, quando isso for aprovado. A bateria está virando muito estratégica em vários realmente sentidos, né? Por isso estamos avaliando realmente com muito carinho essa questão aí de baterias. E a Renovigi, ela estava muito focada realmente nas questões que nós já fazíamos, né? Só que ela é um pouco mais especialista, né? Está trazendo realmente bons conhecimentos, como comentei já para vocês. Mas só complementando, eles estavam com estudos já de carregador de veicular, estavam com estudos de bateria, né? Tem todo Sim. o desenvolvimento técnico, né, de TI que eles têm por trás da plataforma. Então, tem um complemento bacana ali, Matheus, de coisas que a gente já estava estudando e que eles estão estudando. Acho que as duas equipes juntas a gente consegue acelerar esse processo. Bom. Mais alguma pergunta? Pessoal, tem uma pergunta aqui da Daniela, na verdade são um conjunto de perguntas, Daniela do Valor Econômico, a respeito do lucro líquido, né? Afinal de contas, houve uma leve queda com relação ao quarto tri do ano passado, como é que a gente vê a projeção de lucro para o ano, se puder comentar um pouco sobre o lucro líquido, acho que a gente ajuda a encerrar a call com essa pergunta aqui. Rafael, quer falar? O quarto tri do ano passado ainda teve o efeito daquela ação do PIS/COFINS, né, Bruno? Sim, perfeito. Esse é o principal impacto, né? Esse é o principal impacto, né? Se a gente tirar isso da conta, a gente tem lucro líquido desse trimestre cresceu, sim, né? E a perspectiva é a gente continuar crescendo, né? Com boa rentabilidade, como a gente está entregando aí nos últimos períodos, né? Nossa expectativa é de continuar ainda entregando bons números. Isso. O que a gente espera, né, nesse ano de 2022 é um crescimento do lucro líquido, sem todas essas questões de preço, de que nós subimos, o estoque ficou lá um pouco lá embaixo, a questão da causa, ele crescer meio quase próximo ao crescimento aí da receita líquida. É isso aí. Pessoal, a gente encerra aqui, então, a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra para o seu Altair, para fazer o encerramento, então, da nossa apresentação de resultados do quarto trimestre de 2021. Seu Altair. Eu agradecer realmente a toda a presença. Foi um quarto tri realmente importante, né? Com algumas explicações, mas avançamos conforme havíamos planejado. Estamos bastante confiantes com esse ano, apesar de todas as dificuldades que nós temos. Como já falamos, nós somos uma empresa humilde que trabalha com medo. Então, como a gente sempre tem muito medo, a gente sempre tem muitas providências e ações, né? Trabalhando realmente com vários cenários, né? E os piores dos piores cenários, ainda nós vamos crescer de forma importante, acima de 20% do que a gente espera. E se for o melhor, aí realmente fica muito melhor ainda. Então, bastante confiante, com cautela, né? Preocupado, sempre assim, essa preocupação é boa, né? Para tomar as providências e tomar os cuidados necessários para que a gente, como sempre, nas crises, a gente cresça. E muito obrigado a todos. Obrigado, seu Altair. Obrigado, então, a todos os presentes na nossa conferência de resultados do quarto trimestre de 2021. Eu encerro aqui a sessão e sempre colocando que Bruno, a gente aqui da... Pois não?
Só corrigindo, eu disse crescendo na pior das hipóteses acima de 20%, sem aquisições, né? Senão aí não tem graça. Né? Não entra na conta, né, Jotair? Essa Não. está paralela. Né? É verdade, bem colocado. Né? Então, só agradecendo a presença de todos e, de fato, nos colocando aqui do RI à disposição, através do site, através do e-mail. Contem com a gente para esclarecer qualquer ponto que tenha ficado pendente aí ou que precise ser aprofundado. Novamente, muito obrigado e uma boa sexta-feira a todos.